A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação nessa tarde de segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2017. Estamos falando de Foz do Iguaçu, agora são 16 horas e 30 minutos. E o assunto de hoje aqui no programa é etnias em Foz do Iguaçu. Nós temos várias e a professora e historiadora Daniela Paiva vai contar um pouco mais pra gente desse processo histórico aqui das nossas etnias e do projeto que ela e os alunos de História estão fazendo lá na faculdade sobre isso. Muito boa tarde, Dani, seja muito bem-vinda aqui no programa. Boa tarde, Raíza, boa tarde a todos que estão ouvindo, é um prazer voltar aqui novamente, né? Muito bom. Dani, conta um pouquinho pra gente, a gente sabe que Foz tem várias etnias e tudo mais, e, né, isso já é algo que é cultural de Foz e todo mundo meio que vive isso, né? Em que consiste o projeto que vocês estão fazendo sobre isso? Bem, Foz do Iguaçu, hoje a gente tem mapeado mais de 80 etnias com representatividade, e muito por se tratar de uma cidade de fronteira, né? Então, identificando isso, e dentro da proposta de projeto integrador, que é esse protagonismo do aluno e buscar os problemas da sociedade e a compreensão disso, a gente desenvolveu um projeto para mapear essas etnias, buscar representantes delas para falarem, né? Por isso que dentro desse projeto a gente usa a metodologia de história oral, e essa metodologia busca justamente dar essa representatividade e compreender quem são essas pessoas. E o produto final é a junção de todas essas entrevistas, de todas essas conversas, em forma de um documentário, para dar um panorama geral de quem são essas pessoas na cidade. A gente sabe que Foz do Iguaçu é uma cidade de extrema diversidade, mas muitas vezes a gente lembra umas 5, 6 etnias principais, que são as de maior visibilidade, né? E as outras acabam ficando esquecidas. Então, a nossa intenção era mais mapear e trazer um panorama de quem são todas essas etnias, né? Realmente muito interessante, porque é algo que a maioria sabe, até vê, é feito muita propaganda, né? Mas com certeza de uma perspectiva mais histórica deve ser diferente, né? E com certeza a gente sabe que às vezes a gente vivencia uma coisa e nem sempre existe uma tolerância, existe, né? O que tem por trás de tudo isso, que são várias etnias em Foz, né? Muito interessante a proposta, Dani. Dani, quantas etnias vocês mapearam? A gente sabe que é muito, né? Mas quantas vocês mapearam? Até o momento nós estamos trabalhando com 7 etnias, né? Nós formamos 7 grupos de trabalho. E elas foram escolhidas, né, de acordo com a proximidade que cada grupo tinha com aquelas etnias, né? Até os grupos de trabalho, se eles se sentiam mais representados por uma, eles foram atrás, então eles ficaram bem livres para escolher, né? Então nós temos um personagem do Moçambique, uma paraguaia, uma de ascendência germânica, árabe, chinês, japonês. Então foram escolhidas essas pessoas. E a gente está desenvolvendo um histórico tanto da vida dela e como ele se alinha à etnia e à vinda para a fronteira, né? Nossa, então vocês deixaram bem livre para os alunos realmente o que eles tivessem identificação, para eles, o que eles tivessem afinidade, né? Com certeza o trabalho fica muito mais interessante se eles têm um elemento motivador próprio, né? Exatamente. Isso era a proximidade que o tema deveria ter com o aluno. E também era importante que eles fossem para essa busca sabendo que eles iam ter que respaldar tudo o que eles afirmassem. Então, assim, era uma pesquisa extensa, eles deveriam desenvolver com um relatório, né? Então, eles teriam que fazer a classificação dessa etnia, compreender se ela estava em processo de marginalização social, se ela era uma etnia tinha uma comunidade representativa muito grande aqui na fronteira, como eles chegaram até aqui, como eles se hospedaram, como eles vivem hoje, quem são, onde estão esses grupos étnicos e por que eles são tão importantes e como eles caracterizam a cidade. Legal. E nesses relatos, né, foi por meio de entrevistas, então, o que vocês identificaram nesses relatos, assim, das etnias mapeadas?
Bem, eu acho que o grande produto que a gente tem, até mesmo antes do documentário, é a junção de cada relato e como isso dá um panorama do que é a história de Foz do Iguaçu, né? A gente tem, por exemplo, a personagem da Germânica, né, que é de ascendência alemã, que ela conta que ela chegou nos anos 30 e 40 na cidade, entre esse período, e os alunos na busca, eles tinham que compreender, contextualizar isso. Então, o que estava acontecendo no país? Por que essas pessoas de ascendência germânica vieram para a região? Nesse período a gente estava em uma ascensão do Getúlio Vargas, e a gente tinha essa ascensão nacionalista no país também, de levar o espírito do que seria o Brasil, né? Então, locais de fronteira onde as linhas, né, eram muito dinâmicas e não sabia bem estipulado quais são essas fronteiras, é tentado povoar para demarcar exatamente onde é essa fronteira. Então, aqui na região a gente teve um incentivo por parte do governo para a ocupação, e essa ocupação eles priorizavam etnias que tivessem ascendência italiana ou germânica para trabalhar na lavoura. Então era para desenvolver a agricultura na região principalmente, e muito do preconceito com as outras etnias no período, né? Então eles tinham um entendimento de que italianos e germânicos saberes são mais trabalhadores rurais, enfim, e também um processo de branqueamento dessas regiões de fronteira que a gente fala, né? Então esse incentivo da vinda para cá. E nos relatos dela do sofrimento em vir dentro de um caminhão, trazendo, ela contou isso. Nossa, bem interessante. Realmente diferente. Eles vieram de caminhão e foram ocupando, né? São os processos que os poceiros vão recortando partes, né? Então a gente vai identificando um pouco da história de própria Foz do Iguaçu, o que foi e o que compõe essa diversidade étnica, né? Também tem os libaneses, né? A gente sabe que eles tiveram uma onda migratória posterior, na década de 80, por aí. Então a gente entende a formação do Paraguai como um local de mais livre economia. Hoje é o terceiro local de maior comércio no mundo, né? Maior circulação de comércio. Então, essas... Cidade Leste? Cidade Leste. Fica atrás de Tóquio e Miami só. Nossa! A gente sabe que Miami também é um grande polo de compras, né? Uhum. Mas, nossa, realmente, Cidade Leste, a gente sabe que tem muito comércio, mas a gente não sabe a nível mundial como é que tá, né? Muito interessante, Dani. Sim, e essa formação desse comércio é muito desses de descendentes árabes, sobretudo de libaneses, que vêm nesse período para aproveitar essa oportunidade, né? Também motivados pelos conflitos que estavam acontecendo em seus países, eles vêm para cá. E você consegue identificar também muito das características dessas etnias, né? Como primeiro vinham os homens, eles desenvolviam um comércio, se estabilizavam financeiramente, depois iam e buscavam suas famílias para residirem na cidade. Mas eles ainda mantêm laços muito fortes com o país de origem, tanto que anualmente a maioria desses descendentes vão para o Líbano ou para algum outro país da região árabe para manter essa identidade, tradição, né? A tradição forte. A gente tem aí as mesquitas, né? Nossa, e realmente, você falou década de 80, é um processo historicamente recente, né? Bem recente, né? Exatamente. E também o porquê Foz do Iguaçu em uma comunidade que é a maioria dessas pessoas são xiitas, e um mundo muçulmano que é praticamente de sunitas, né? Então eles conseguiram identificar também o porquê que tem maior presença de xiitas e não sunitas, sendo que no mundo existem mais outro grupo, né? Então a identificação dessa região que eles vieram foi importante para isso. A gente vai reconstruindo toda a história, né? Depois a vinda dos japoneses para cá. Então eu acho que mais do que tudo, de uma forma geral, os estudantes eles estão num processo de conhecer a história de Foz do Iguaçu e encontrar nos relatos desses personagens o que é a nossa cidade e como ela se comporta culturalmente, e o porquê dessa formação tão diversificada. Nossa, eu acho que principalmente o porquê dessa formação diversificada é algo muito interessante, né? Aqui na sua fala já deu pra gente identificar várias coisas, principalmente a questão dos árabes, né? Porque a gente vê
eles ali do comércio, a gente sabe que tem muito aqui em Foz, a gente vai para Sul do Leste, sabe que vários comerciantes são árabes e tudo mais, mas em nenhum momento a gente consegue entender por que árabes aqui, né, vem lá do Oriente Médio, né, de outras regiões, para cá, para o sul do Brasil, né, no Paraguai, né, que tem Sul do Leste e Brasil, realmente é algo muito interessante de se entender esse processo, né? Sim, a formação, os fatores econômicos que motivam, os fatores do próprio espaço que já não comportam, né, por causa dos conflitos que são motivados a procurar locais como que foi o caso da Zona Franca aqui no Paraguai, que trouxe não só os árabes, mas chineses, japoneses, e que são quem praticamente domina o comércio daquela região, né? E junto deles a gente também pode identificar a própria Itaipu como um dos fatores da formação da diversidade étnica. Imagina, o norte e o nordeste brasileiro veio em peso para Foz do Iguaçu, né? Salvo engano dos números, Foz do Iguaçu era uma cidade de 30 a 40 mil habitantes, foi para mais de 100 no período de formação de Itaipu. Então, junto deles vieram um mundo de etnias, né? De pessoas que já estavam em um processo de colonização, né, do norte e do nordeste, que a gente conhece historicamente como foi, de imigração nessas regiões, de muita diversidade, então eles também adentram a fronteira. E a gente também tem a própria dinâmica de ser um espaço de tríplice fronteira, né? Então a gente também é inundado pelas culturas tanto do Paraguai quanto da Argentina, e fica esse fluxo. A gente anda na rua e vê um carro de placa argentina, um chileno, um paraguai, o tempo todo. Então pra gente já não é mais nem estranho você a escutar um árabe falando, escutar um chinês falando, uma pessoa falando guarani do seu lado, se tornou algo totalmente natural, né? É muito interessante, e ao mesmo tempo que é algo natural, esses grupos eles conseguem preservar até certo ponto sua cultura de uma forma forte, não é, Dani? Como é que você vê assim dessa perspectiva do convívio, mas não a miscigenação total, assim? Há teorias, né, que se fundamentam um pouco até pelas experiências, e quando grupos étnicos eles saem dos seus espaços de origem e vão viver em outros onde eles estão tanto expostos a outras culturas, óbvio que eles agregam uma parte, né, esse processo de síntese cultural acontece, mas eles tendem a cristalizar e fortificar muito mais a identidade étnica, porque eles criam um apego, né? Então, talvez essa tradição, a tradição árabe dos costumes aqui, talvez em os países árabes, elas já tenham se renovado e passado por um processo de reciclagem, mas eles continuam cultuando e fazendo algumas coisas do que os povos que vieram ocupar aqui fazem, né? Isso a gente vê também cidades de cultura germânica, né? Se você vai para a Alemanha, aquelas ritos culturais já não existem mais no país, mas aqui eles se mantêm por causa desse apego à identidade, para proteger esses grupos, né? A gente tende a se aproximar de quem é próximo, né, tem uma identidade parecida com a sua, para a própria proteção e apego identitário, né, para a construção de um caráter social, de um caráter individual também, né, a gente tem esses apegos. É muito interessante, realmente. E essa questão a gente, claro, do processo de vir morar aqui, viver toda uma comunidade, mas até a gente vai viajar para um país estrangeiro e encontra um brasileiro, nossa, tem uma outra afinidade, né? Parece que te dá, estou mais próximo do meu país, ou te dá uma sensação de conforto maior, né? Acho que você se sente mais identificado ali naquele ser, né? Eu acho que é exatamente isso que acontece. E um dos principais elementos, eu acho que é a língua, né? Então, a gente vê que esses grupos de maior representatividade étnica, que eles mantêm a língua original, digamos assim, né? E eles se conversam, eles costumam conversar entre eles naquela língua, porque é um fator principal de identificação, né? E é isso mesmo, é agregar um sentimento de proximidade, de você se encontrar no outro, né? E a própria descendente de alemã que a gente conversou, ela falava da dificuldade das outras pessoas entender o que ela falava. Porque eles falavam, nem é o alemão que a gente conhece, são dialetos, né, de alguns territórios que eles vieram da Alemanha.
Então, é um dialeto, às vezes, local, mais complexo ainda do que o próprio alemão que eles têm, né? E as pessoas daqui não entendiam o que eles falavam, então eles tinham uma tendência a conversar nos grupos deles só, e aos poucos foram conhecendo as palavras que usavam aqui, o português, mas mesmo assim ele tem um sotaque muito, muito carregado, leva um tempo às vezes para você compreender o que estão falando, mas a gente vê esses fatores bem proeminentes assim nos discursos. Muito interessante. Então, o resultado aqui do trabalho da Dani, né? Claro que todo esse processo que ela está contando pra gente é muito interessante, mas eles tiveram uma pergunta aí, uma pergunta problema, que é a questão, Foz é mesmo tolerante, né? A gente tem várias etnias e como é que funciona? Mas essa questão ela vai responder no próximo bloco. Fique nos ouvindo, fique ligado aí. Aproveito para agradecer a galera do Facebook que está nos assistindo. Fique ligado aqui com a gente que a Dani já vai contar para a gente o resultado da pesquisa. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação, falando de Foz do Iguaçu. Agora são 16 horas e 47 minutos. Estamos batendo um papo aqui com a historiadora Daniela Paiva sobre a questão das etnias em Foz do Iguaçu e o projeto que ela e os alunos de História realizaram. Dani, você já contou aí pra gente vários relatos aí das entrevistas feitas pelos alunos com algumas pessoas de diferentes etnias aqui em Foz. A questão da tolerância, o que vocês conseguiram identificar com esses relatos? É possível dizer que há um bom nível de tolerância? Essa questão, né, de se Foz do Iguaçu era tolerante ou não foi o que motivou o projeto em si, né, descobrir se Foz do Iguaçu é realmente tolerante, porque devido a essa diversidade étnica a gente tem uma tendência a pensar, nossa, mas Foz do Iguaçu ela convive bem com essa diversidade, né, existem poucos conflitos, a gente não vê em jornais, não consegue mapear casos de intolerância, de a pessoa ter agredido a outra. Óbvio que existem, né? A gente teve aquele triste caso do haitiano que apanhou, né, aqui em Foz do Iguaçu, só que são poucos se comparado a algumas outras regiões, né? Então, compreender se Foz do Iguaçu era tolerante ou não era a principal questão, né, o principal problema do projeto. E assim, nós não tivemos contato com as mais de 80 etnias, obviamente, então generalizar e falar que Foz do Iguaçu, afirmar que ela é 100% tolerante, também nós não podemos, né? Mas dentro de todos os relatos que nós encontramos, a gente sentiu que principalmente eles são muito confortáveis em morar em Foz do Iguaçu. O chinês, ele veio da região de Taiwan. Então, ele fala que desde a primeira vez que ele veio para cá, ele veio para fazer alguns trabalhos e a intenção era voltar. Mas desde que ele chegou na cidade, ele se sentiu tão bem acolhido que ele não quis mais voltar para o país de origem dele. Hoje ele faz trabalho de acupuntura aqui, ele ama o que ele faz e ele ama a cidade de Foz, né? Ele fala que ele se sente iguaçuense. A gente também conversou com um menino do Moçambique. Então, uma que ele falava que o sonho dele também era vir no Brasil, né? Ele faz biomedicina na Uniamérica, então ele veio devido ao intercâmbio que tinha no país. E o que ele mais relatou foi como ele se sentiu em casa. Então, a gente sabe que Moçambique é um país que também tem a língua mãe portuguesa, apesar de ser aquele português de Portugal, né? Com sotaque, mas é próximo, né? Então, ele fala que ele se sentiu com algo muito próximo do país de origem, talvez pelas dinâmicas de colonização que foram muito parecidas, colonizado pelo mesmo país, mas ele fala que o que mais marcou ele foi a bondade do Brasil. Ele falou assim, isso não sabe se é algo característico de Foz do Iguaçu, que foi a cidade que ele teve contato, ou se é do Brasil como um todo. Então ele até relatou que não é uma pessoa que sente naturalmente frio. E no inverno ele vinha com roupa normal, né, manga curta, então várias pessoas começaram a se juntar e dar casaco para eles achando que ele não tinha. E ele falou que não, tinha que explicar que ele não precisava, que ele tinha blusa, só que isso é algo que marcou muito sobre como Foz do Iguaçu foi acolhedor e as pessoas aqui foram acolhedoras com ele. Em todos os discursos a gente encontrava, acho que pequenas menções a casos de
um pouco de preconceito. O descendente de libanês falou que no começo era muito difícil para a família dele, porque no primeiro processo de imigração eles sofriam sim preconceito, principalmente preconceito religioso, porque aqui já estavam abrigadas pessoas que tinham uma ligação mais cristã, né, de uma matriz cristã, então eles muçulmanos. Só que com o tempo isso foi normatizando, então não dá para pensar em Foz do Iguaçu sem o Ramadã, mas não dá para pensar em Foz do Iguaçu sem as mesquitas. E eu acho que no final a resposta que a gente teve é óbvio, Foz do Iguaçu ela ainda tem uma carga de um nível de preconceito. A gente sabe que o racismo no país como um todo é estrutural, só que ela tem uma tendência a ser mais tolerante por causa da diversidade étnica. Se você já convive com um diferente, então você tem mais uma abertura em aceitá-lo. Só que não dá para excluir que sim, existe preconceito na cidade. Foz do Iguaçu não é uma bolha social, né, digamos assim, é livre de preconceito, mas ela é mais tolerante, né, tem tendência a ser tolerante. Muito interessante. Agora me veio, Dani, a questão da UNILA também, né? A gente tem a Universidade de Integração Latino-Americana e ela, devido a várias pessoas de países diferentes da América Latina terem vindo para Foz, eu acho que ela aumenta, né, o nível de diversidade étnica da nossa região, não é? Sim, a gente já tinha o próprio espanhol já integrado, né, aqui na cidade de Fronteira. A gente até tem diversos cursos acadêmicos e universitários que são voltados para essa questão linguística de desenvolver que as pessoas aprendam também o espanhol, porque faz parte dessa região de fronteira. Mas o que a UNILA trouxe foi algo muito singular, porque ela trouxe a América Latina para Foz do Iguaçu. Então a gente tem traços culturais hoje que estão se integrando ainda mais à nossa cultura, digamos assim, que é muito fruto do que a UNILA fez, né? A UNILA é uma faculdade totalmente singular dentro do Brasil, e ela fez isso, ela trouxe a grande América Latina para uma cidade. Nossa, muito interessante. Dani, agora vamos falar um pouquinho do documentário, né? Uma coisa é você fazer entrevistas, mapear e tudo mais, outra coisa é você transformar isso num documentário, que é algo muito interessante, mas é outro tipo de processo de trabalho, né? Como é que está a questão da organização? Como é que vocês estão fazendo o documentário? Tem previsão de quando ele vai sair? Bem, nós já temos um vídeo de 15 minutos, né, que dá um panorama sobre, né, então tanto o roteiro quanto a edição é fruto do curso, né. A gente teve até algo que foi uma descoberta, que uma aluna fez uma edição assim fantástica, tanto que no dia da mostra dos projetos ela foi elogiada por uma estudante de artes cênicas e artes visuais que estava presente. Então é uma pessoa que é da área, que entende, e ficou muito interessante, tanto a forma como ela fez, a explicação e a produção do roteiro em si, né? Óbvio que sai um pouco da nossa zona de conforto do historiador. A gente tem uma tendência a trabalhar mais com documentos, a desenvolver a escrita, né? Então a produção do documentário assustou os alunos um pouco no começo, quando foi proposto, tipo, como nós vamos produzir isso, fazer um roteiro, a gente não faz a mínima ideia, né? Só que isso é você diversificar o campo, né? Dá também para o aluno uma visão de que a história ela não se faz só em cima de documentos, e quebrar esse paradigma que a gente tenta sempre falar assim, olha, é importante a produção de novos discursos, novas fontes, e eu acho que você filmar e documentar isso em forma de vídeo também é de um valor enorme para a formação do historiador, saber trabalhar com essas várias fontes e essas várias técnicas de documentação. E é legal que hoje em dia a gente tem a questão da internet também, é muito mais fácil disponibilizar vídeos e tudo mais, para que as pessoas compartilhem e conheçam um pouquinho mais do que vocês estão trabalhando, né? Exatamente. Talvez se nós fizéssemos um outro tipo de entrega, um outro tipo de produto que não fosse tão visual quanto um vídeo, um documentário, a comunidade iria talvez se interessar menos ou impactar menos, né? Então quando a gente faz esse alinhamento entre os discursos dos personagens, o visual, a gente no documentário colocou a mesquita, o turismo, o comércio,
e como tudo isso vai movimentando as dinâmicas aqui da fronteira, o fato de a gente ter 2 países vizinhos, e onde a gente caminha livremente de um para o outro, assim, sem muita restrição, e que se torna algo só, né? Eu não sei, mas eu entro no Paraguai e eu não me sinto em outro país, né? A gente sabe que quem é iguaçuense não se sente em outro país, nem na Argentina e nem no Paraguai. Então, esses alongamentos das fronteiras que tem nessa região, né? Essa compreensão, acho que é o que motiva mais. E as pessoas aqui de Foz do Iguaçu, isso é tão natural que talvez elas não parem e pensem, poxa, minha cidade tem tanta diversidade, né? A gente só vive aqui. E não compreende. Quando você vê isso em um documentário dividido, explicando e a representatividade das várias comunidades, eles param e pensam, Foz do Iguaçu é realmente singular, é diferente das outras cidades do país. E acho que a gente não precisa nem ir muito longe, né? Se a gente vai para São Miguel, por exemplo, é totalmente diferente. A maioria da população de uma diversidade étnica diferente, né? A maioria são alemães, Missal a mesma coisa. E então Foz do Iguaçu é essa identificação de que sua cidade ela é composta principalmente pela diversidade. Olha, excelente. Então a gente pode desfrutar aí cada vez mais dessa diversidade, né? E com certeza contribui para que a nossa formação ela seja um pouquinho mais tolerante, né? Para que a gente trabalhe um pouco mais com a tolerância. Dani, qual que é o processo, qual a importância desse processo da confecção desse documentário, de trabalhar a questão das etnias para a formação do historiador? Acho que principalmente a compreensão de que um pequeno espaço ele pode abrigar muita cultura e muita história. Então, se a gente trabalhar num viés mais geográfico, a gente vai entender que espaços eles são ocupados por sujeitos, e sujeitos têm trajetórias e têm histórias, e cada história vem de uma narrativa única, e que é, sim, função do historiador identificar essas narrativas, identificar quem são esses sujeitos e problematizar junto a esses territórios, né? Então, a compreensão de política, de território, de cultura, são todas as áreas que o historiador tem que se apropriar para compreender um todo, né? Para construção da história total que a gente fala. Então, construir a história de Foz do Iguaçu é o quê? É identificar etnias, é identificar a chegada delas aqui, é identificar essa territorialidade, como ela se comporta, como ela se constitui e quais fatores a envolvem, né? Então, são diversas competências que a gente trabalha dentro disso. É uma gama gigante e ele não pode parar por aí, né? Então, é mais para isso, é mais para a compreensão dos territórios e quais dinâmicas que influenciam sobre ele. Olha, excelente, muito bom. Então, você acha que os alunos vão se tornar historiadores melhores ou diferentes por terem trabalhado essa questão? Sim, principalmente pela interdisciplinaridade que a gente trabalha dentro disso, né? Eles têm que lançar mão de conceitos da antropologia, eles têm que lançar mão de conceitos da geografia, de outras áreas da ciência, que não só a história, né? E trabalhar isso de uma forma interdisciplinar, que é o que a gente procura. Ok, então, muito obrigada pela sua presença, Dani. Então ficamos aqui com mais um Uniamérica em Ação. Estamos de volta amanhã, no mesmo horário, às 16h30. Muito obrigada.